desejo profundo de que certos ensinos sejam mais verdades que outros ensinos não aumenta nem diminui em nada a cor da real verdade. Devemos entender que nossos desejos não mudam a vontade de Deus para o mundo. Os nossos desejos são apenas os nossos desejos e Deus não é um pai que pode ser chantageado a mudar os seus desígnios para o mundo por causa do choro de um filho mimado. Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a 93.9 Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Esse é o programa Valores, aquele que se propõe a ser a voz da resistência para todos aqueles que querem continuar mantendo os seus princípios religiosos intactos. Fique ligado aqui na 93.9, siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Rádio Adventos. Hoje nós iremos falar sobre o hábito que muitos crentes têm de usar o seu gosto como critério para selecionar verdades mais verdadeiras. A palavra de Deus diz: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Aqui o Senhor declara que o homem viverá pela palavra que sai da boca de Deus, não da palavra que sai da sua própria boca, não da palavra que ele inventa sobre Deus ou da palavra que ele inventa de si mesmo e nem da palavra com a qual ele mais se identifica. O Senhor declara: os fiéis viverão da palavra que sai da minha boca. É importante entendermos a profundidade desta declaração. Aqui Deus apresenta a palavra que sai da sua boca como algo que pode sustentar o homem. Quando o fiel entende isso, ele para de querer ser sustentado por palavras que saem da boca de meros mortais, fruto de próprias compreensões e conclusões. Esse erro de confundir, ignorar ou mesmo terceirizar a palavra que sai da boca de Deus vem sendo cometido há muito mais tempo do que nós imaginamos. Os discípulos de Jesus, por exemplo, tinham uma visão parcial das profecias messiânicas. Davam mais importância às profecias que falavam sobre o Messias vitorioso, sem dar nenhuma importância às profecias que falavam sobre o servo sofredor. Pedro, quando Jesus se apresentou como um servo sofredor, aquele que deveria morrer, ele não apenas negou que isso fosse verdade, mas também aconselhou o mestre para que não se depreciasse, pensasse de ser desta maneira. E ainda sugeriu que com a minha ajuda isso nunca acontecerá. Ou seja, com a minha ajuda, a vontade do soberano Deus, aquele plano feito antes da consumação dos séculos, não se consumará, não se cumprirá. Tudo isso porque Pedro estava ficcionado de que ele, Jesus Cristo, deveria ser o Messias vitorioso, não sofredor. Por isso ele ainda se apresenta como ajudador. Vou te ajudar a ser o Messias vitorioso, não sofredor, como se a sua ajuda mudaria os planos eternos. Por mais que os discípulos quisessem muito que aquele ensino fosse verdade naquela altura, isto não mudou o plano de Deus. A única palavra que pode sustentar o mundo, a única palavra que pode ser objeto de nossa crença é a palavra que sai da boca de Deus, não a compreensão de outros muitos. Ela, a palavra de Deus, sem mistura, sem diminuição, sem acréscimo, é suficiente para gerar fé que remove montanhas. Nós vemos esse comportamento nos fiéis atuais, vivendo tão rigorosamente certos ensinos pelos quais eles se apaixonaram, como se o fato deles gostarem de tais ensinos tão profundamente pudesse tornar esse ensino verdadeiro, ainda que não estivesse na palavra de Deus. Convence-se de que eles, com seu modo de viver, sua paixão por tal verdade, ajudariam Jesus a entender que tal ensino devesse estar na Bíblia e que vale a pena abrir uma exceção e assim permitir ou autorizar que tais ensinos sejam a palavra de Deus, sejam a palavra que sai da boca de Deus e que sejam palavras que possam os sustentar. Deus não é um pai que pode ser chantageado a mudar seus preceitos porque determinados filhos creem de maneira equivocada. Podemos lamentar, mas o homem nunca terá uma alma, ele é uma alma.
Não seremos arrebatados de maneira secreta. Jesus virá de maneira visível e audível. Podemos lamentar, mas o sábado do 7º dia continuará sendo o dia de descanso, santificado por Deus. É desse pão que o homem viverá, da palavra que sai da boca de Deus, não da palavra que os homens inventam de Deus. Este programa tem a coordenação de Ana Paula, realização e supervisão de Soraya Laureano, técnica de João Salgueiro, edição de Genésio da Costa, produção e apresentação de Fernando Soma Catoquessa. 93.9